Boa noite, aliás, boa noite, não, boa tarde, salve, salve, né? Falei boa noite aqui porque eu tô preocupado, rapaz. Tô preocupado aqui porque se nosso convidado não nos ajudar e soltar uma bomba aqui hoje para dar audiência, vamos todo mundo perder o emprego aqui, tá feia a coisa, hein? Sejam todos bem-vindos ao Donos da Bola e os nossos donos da bola de hoje, Cadu Doné, Gilmar Oliveira e o nosso convidado mais que especial, o diretor de futebol do Atlético, Eduardo Maluf. E você pode participar com a gente, siga o programa pelo Twitter no @osdonosdabolamg, @osdonosdabolamg e no facebook.com/osdonosdabola. Hoje vamos falar de convocação da seleção brasileira, com 2 jogadores do Atlético convocados. Você não sabe ainda? Você ainda não sabe quais são os jogadores? Aliás, antes da gente dar aqui um boa tarde ao Maluf, a Gilmar e também ao Cadu, já vamos começar. Saiu a lista da seleção brasileira para a Copa das Confederações e teve surpresa para os mineiros. Hever e Bernard convocados e Ronaldinho Gaúcho fora da seleção. Confira. Cadê o Filipão? Veja bem, o Bernard e o Fernandinho, já nas 4 convocações que eu fiz, porque não foram 5, foram 5 jogos, mais 4 convocações, o Bernard, em 2 delas, estava convocado. Mas, infelizmente, com a lesão do ombro, quando a gente conversava com o Cuca, com o departamento médico, eles nos diziam, é impossível pela lesão. Então, ele já deveria ter recebido esta oportunidade anteriormente. Como não foi possível, e neste momento é possível, entendendo ser um jogador que usa o lado do campo de uma forma esplêndida, nós optamos por convocá-lo. Então, seria a surpresa que vocês estão falando. Mas ele já havia sido previamente convocado em 2 oportunidades. Vamos na grua. Muito bem, tá certo então. Hever e Bernard convocados, Ronaldinho fora. A torcida do Atlético, de certa forma, agradece, não é? E os cofres do Atlético também, tem amistosos aí e tal. E aí, Ronaldinho em campo é garantia de cofre cheio. Eduardo Maluf, prazer em recebê-lo aqui nos Donos da Bola. De certa forma, Maluf, é para se comemorar, entre aspas. O jogador esperava, muita gente também esperava, mas com o Ronaldinho nesses amistosos, em período de Copa das Confederações, pode ser realmente bom para o Atlético. Prazer em recebê-lo. Prazer é meu de estar aqui com vocês. Eu acho que não. Eu acho que o mais importante era consolidar a convocação do Ronaldinho por tudo aquilo que ele tem feito pelo Atlético. Grandes jogos em momentos decisivos, puxando a responsabilidade para si em jogos decisivos. E acho que foi uma surpresa para todo mundo a não convocação do Ronaldinho Gaúcho. Nós preferimos que ele tivesse convocado representando o Brasil na Copa das Confederações. E, aliás, depois que o Filipão leu toda a convocação e tal, quando não pintou entre meio atacantes e atacantes o nome do Ronaldinho, foi uma loucura, né? Um frisson muito grande entre os jornalistas presentes na hora e no momento da convocação. Gilmar, te surpreendeu a não ida do Ronaldinho, a não convocação e, acima de tudo, a convocação do Bernard, que apesar da bola que está jogando, ele foi pouco citado nas listas que antecederam a sua convocação? Mas a gente já dizia aqui na semana passada que o Bernard não havia aparecido nas listas pela contusão. A gente sabia que o Bernard era um jogador que o Felipe queria nessa seleção. Acho que essa seleção tem uma leitura, que é uma leitura de jogadores mais jovens, jogadores que querem, que o Luiz Felipe quer trazer para ele, né? Acho que isso ficou muito claro nessa leitura. E só para ilustrar isso que o Maluf estava falando em relação ao Ronaldo, e por que eu acho que é uma injustiça ele não ir, e aí vamos abrir aspas, o Felipe já teve essas situações em outras seleções, com o próprio Romário, com o Alex, quando estava muito bem também para a Copa do Mundo, e fazia aquele super campeonato que ele fez pelo Cruzeiro. Então, eu acho que ali são 2 situações. O Felipe não é muito nessa história, isso não entra muito na cabeça dele. Para ilustrar o que o Malu falou da questão do Ronaldo, ele por várias vezes disse: a torcida do Atlético me trouxe de volta a vontade de jogar e de estar na seleção brasileira. Os meus planos são, né, de Copa das Confederações, de Copa do Mundo. A mãe dele disse: olha, vocês podem me esperar, se o Brasil estiver numa final no Maracanã de Copa do Mundo, eu estarei lá. Então, eu acho que tudo isso traz uma certa decepção para o momento que o Ronaldo atravessa. E acho que ninguém tem dúvida que é o melhor jogador atuando no Brasil. Agora, Cadu, para você foi, de certa forma, uma forçação de barra levar o Jadson, por exemplo, e o Ronaldinho ficar de fora?
Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Eu convocaria o Ronaldinho, obviamente, é de fato o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. Foi surpreendente. A convocação até começou bem. Quando ele começou ali pelos goleiros, não foi por ordem alfabética, né? Foi por ordem de posição mesmo. Pelos goleiros, a gente já falou do Fábio várias vezes, levaria, mas ninguém esperava. Os laterais foram bem escolhidos, os zagueiros também, o Hever merece. Agora, do meio para frente, várias discordâncias, pelo menos para o meu gosto do futebol. Quais, por exemplo? Levaria o Ronaldinho Gaúcho no lugar do Jadson, por exemplo. Eu levaria o Tardelli também, por exemplo, no lugar do Hulk, por que não? Acho que é um cara que tem muito mais bola do que o Hulk. E também, aí um jogador que é mais esquecido aqui em Minas, porque obviamente não faz parte do nosso futebol, mas que eu também considero uma injustiça ele estar fora, eu levaria o Ramírez, Everton. Ele não foi convocado, muita gente não percebeu. Eu levaria o Ramírez no lugar do Fernando, do Grêmio. Aí alguém vai falar, o Fernando é primeiro volante, o Ramírez sai mais. Mas aí para o primeiro volante, o próprio Davi Luiz pode jogar, o Hever também, ou até mesmo o Luiz Gustavo, que está na lista do Bayern de Munique. Então, na defesa, as escolhas foram boas. Agora, achei uma tremenda injustiça a não convocação do Ronaldinho Gaúcho. Você sabe que eu gosto do futebol do Jadson, sempre elogio esse jogador de São Paulo aqui, mas não está jogando o suficiente para entrar na seleção. E o Ronaldinho está muito melhor. Não é demérito para o Jadson, é porque o Ronaldinho está jogando demais. E levaria o Tardelli também. Aí já não esperava tanto, mas por gosto pessoal, acho um jogador muito mais completo do que o Hulk, por exemplo, que tem seu valor, é forte. Agora o Tardelli pode jogar de centroavante, pode jogar aberto, volta para marcar, dribla, é muito mais completo. Então, do meio para frente, tive um número razoável de discordâncias com a lista do Filipão. Ô Maluf, chegou uma pergunta agora pelo ponto aqui para mim, de um telespectador do programa, aliás, em nome de vários que enviaram a mesma pergunta. O Bernard convocado, ele já está vendido para o Borussia ou você dá a sua palavra que ainda não tem negócio? Porque a preocupação é, se ele está vendido, com a convocação agora, ele poderia ficar ainda mais valorizado. Então, pessoal, muitos atleticanos querendo saber, já tem negócio em andamento com o Borussia ou não, Maluf? Primeiro, vamos parabenizar o Bernard pela convocação. O Hever, foi justíssima a convocação deles. Acho que o Ronaldo não tem na seleção atacantes como ele tem no Atlético para que ele coloque as bolas, faça as assistências para os jogadores. E que era um momento bom do Ronaldo ser convocado. O que eu falo, Everton, é o seguinte: o Atlético vive um bom momento. A janela de transferência só abre em julho. Para que nós vamos sofrer por antecedência? E eu falar aqui que não, e o jogador ser vendido na janela, e eu falar que ele está vendido. O Atlético vive um momento bom de jogos importantes no Campeonato Mineiro e na Copa Libertadores. E vou sair pela tangente de falar que a janela internacional está fechada e que não pode ter nenhuma transferência. O Bernard foi o jogador, por onde você trabalhou como diretor, e aí no Cruzeiro, agora no Atlético, o Bernard foi o jogador que teve a valorização mais rápida, Malu? Não. Eu acho que o Ramírez, na época, teve uma valorização muito grande, a do Bernard também, e acho que o futebol está ligado a conquistas, né? O Bernard não está vendido. Isso eu posso garantir para o torcedor. Uma conquista do Atlético importante, a convocação do Bernard, isso tudo valoriza o jogador muito. O nosso presidente é um exímio negociador e ele vai negociar no último momento, que é uma característica do árabe e do sírio. Se ele pode negociar no último dia da janela, para que ele vai negociar 2 meses antes? Mas quanto que o Atlético tem do Bernard efetivamente hoje, meu? O que desse montante todo que se fala tanto, 22 milhões de reais e tal, não sei o que o Atlético tem hoje do Bernard? O Bernard, como jogador, tem 20%. O resto é do Atlético. Se o Atlético vendeu parte ou não para investidor, é uma coisa que a gente trata internamente. A gente não coloca isso mas uma boa parte fica para o Atlético para investimento. O Bernard é dono de 20%, o resto é do Atlético. Ô Maluf, com relação aos valores, desde que as especulações em torno do Bernard começaram, muita gente fala que o Calil só vende a partir de um valor de 20 milhões de euros. E nessas notícias que começam a rolar na imprensa, a proposta inicial, ou pelo menos a ideia inicial do Borussia seria oferecer 12 milhões de euros. Então, dá para concluir que se eles não aumentarem muito o valor, eles não têm chance alguma de levar o Bernard, ou o Calil pode diminuir um pouco o que ele pede? Primeiro, o Borussia não fez nenhuma proposta para o Atlético. Isso é uma informação que vem através da imprensa de lá. Nós temos uma postura muito tranquila de parte de negociação. Nós não confirmamos e nem desmentimos nada.
no momento oportuno, o Atlético vai falar e, com certeza, o Atlético, para vender qualquer jogador, vai vender bem. Você acha, Maluf, que... experiente, nós vamos ficar até amanhã aqui perguntando e não vai soltar nada. Olha, eu digo a você de casa, que antes do programa, eu falei, Maluf, vamos soltar uma bomba aqui hoje, Maluf. Vamos mexer. Everton, não tem bomba. Não vem com essa que não tem bomba. Agora, mas daqui a pouco a gente faz uma pegadinha, ele vai cair. Daqui a pouco temos reapresentação lá na Toca 2, repórter Luciano Dias ao vivo, com informações sobre o Cruzeiro. Daqui a pouco a gente fala também mais sobre convocação. Aliás, sobre a convocação, temos só mais uma perguntinha, pelo menos da minha parte, Maluf. Você acha que a convocação, por exemplo, do Hever e do Bernard, acaba valorizando todo o grupo? Você acha que tem uma ligação indireta ou direta? Eu acho que tem uma ligação direta, valorizando tudo aquilo que o Atlético tem feito esse ano, né? De estar uma equipe jogando um futebol bonito, uma equipe que tem sido competitiva e que convocaram 2 e poderia ser mais 2, como o Cadu colocou muito bem. Eu acho que isso valoriza muito a equipe do Atlético. Como é que funciona essa questão da apresentação na seleção? Por causa da data da Copa Libertadores, tem jogo 2 dias após a apresentação. Tem algum acordo com a CBF? Com certeza a CBF não vai usar de prejudicar os 2 filiados ou 3 que estejam numa data dessa. A apresentação me parece que é no dia 27 de maio e pode ter um jogo no dia 29 de maio. Isso. E com certeza a CBF vai estar defendendo os interesses dos clubes. E quem estiver jogando vai ter os jogadores liberados. Eu ia falar isso agora, o Filipão falou sobre isso já no finalzinho da entrevista. Por isso que pouca gente viu, porque ninguém aguenta ficar aquele tempo todo vendo a entrevista. Mas no finalzinho, um jornalista lá presente perguntou, e ele foi muito enfático. Nenhum clube que está na Libertadores precisa se preocupar. É um fato, a apresentação é dia 27, mas todos que tiverem jogos ao dia 29 vão contar com seus jogadores. O Grêmio com o Fernando, se o Grêmio passar, o Galo com o Hever e com o Bernard. Então, nenhuma dúvida, a torcida atleticana pode ficar tranquila, o Filipão falou. Agora, Maluf, ontem, por exemplo, quando a gente acompanhava todos esses noticiários da convocação, da seleção, o Atlético estava presente na mídia nacional toda, né, nos 2 principais programas que a gente tem na segunda-feira em rede nacional, falando sobre isso. E muita gente dizendo assim, por que o Atlético não pode ser a base dessa seleção com 5 jogadores, né? Citaram os 5 nomes e mais um pouco do Corinthians, e aí se faz... O que mudou tanto nesse Atlético, Maluf? Como é que vocês conseguiram mudar um contexto histórico do Atlético nos últimos anos, que hoje o Atlético aparece novamente? E olha que isso acontecia na década de 80, né? Que você tinha 5, 6 jogadores do Atlético convocados. E aí, quantos anos depois vocês conseguem mudar esse contexto e ter esse Atlético tão firme hoje, que poderia até ser uma base de seleção? Os tombos que a gente levou, ninguém lembra, né? Para começar essa mudança, nós passamos maus momentos durante 2 anos, brigando aí por zona de rebaixamento, fizemos tudo certinho, planejamos, mudamos característica dos jogadores, idade, parte estrutural, administrativa, financeira, que o presidente... E deu uma guinada. Hoje, nós temos um elenco muito bom, uma média de idade boa, todos os compromissos pagos em dia, 80% dos jogadores com contrato de 3, 4 anos para frente. Então, é uma perspectiva boa que o Atlético tem para os próximos anos. Mas penamos e demoramos para conseguir esse acerto. Que peso tem o trabalho a longo prazo, Maluf? Quando a gente fala de estrutura, a gente fala do Cuca, ele está indo para a 2ª temporada e meia já no comando do Atlético. Daí você tem vários exemplos, o Muricy, o Tele quando fez isso, né? O Muricy do São Paulo, o Tite hoje no Corinthians. Você acha que a saída é essa mesmo, é apostar? Porque no Cuca vocês apostaram muito, né? Depois daqueles 6, foi um Deus nos acuda para ele permanecer na equipe, né? Foi aposta mesmo naquilo, olha, isso vai dar certo. Onde que o Cuca mostrou para vocês que ele tinha o perfil para comandar essa estrutura de clube? Primeiro, que o Cuca é uma pessoa que sabe montar uma equipe, né? Mas eu acho que lá atrás, o presidente, quando ele me contratou, né, sem falsa modéstia, quando ele contratou o Carlinhos Neves, preparador físico da Seleção Brasileira, quando ele contratou o Chiquinho, preparador de goleiro da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, e todos os profissionais na área de fisioterapia, de fisiologia, top do mercado, né? Então, ele montou uma estrutura com o Cuca teve toda a liberdade de planejamento, de indicar 2, 3 jogadores, reunia eu, Cuca e o Calil, fomos fazendo as trocas aos poucos,
E quando nós tivemos aquela derrota que você citou, que foi terrível, nós vimos já de um momento bom, de 5, 6 vitórias muito boas. E nós não podíamos deixar que aquela derrota jogasse tudo para água abaixo de tudo que a gente tinha feito. E o Alexandre foi muito firme e mantivemos todo mundo. Tiramos 4, 5, 6 jogadores, mantivemos o elenco e fomos contratando 4, 5 em posições pontuais e hoje está aí uma grande equipe. Daqui a pouco a gente volta com Eduardo Maluf aqui nos Donos da Bola e ele vai falar de Neto Berola, de Serginho, de Guilherme. Vamos ao vivo agora, Toca da Raposa 2, repórter, o fenômeno Luciano Dias, para falar sobre reapresentação dos jogadores. Boa tarde aí, Lu, tudo bem por aí, Lu? Fala comigo, Everton, boa tarde Dimara, Cadu, Maluf. Hoje foi a representação dos jogadores do Cruzeiro após a derrota no último clássico por 3-0 no Independência. Esperava-se um clima de velório aqui na Toca, mas não teve nada disso. Os jogadores lamentam sim a derrota por 3-0, mas acreditam numa virada no Mineirão que seria histórica. Hoje apareceram aqui no campo apenas os goleiros e os jogadores que não atuaram ou que atuaram por 45 minutos ou menos no último clássico. O técnico Marcelo Oliveira comentou sobre a reapresentação do grupo, ele que esperava um clima muito mais pesado, um astral negativo dos jogadores, mas não teve nada disso. A volta foi muito melhor do que pudesse esperar. Os jogadores, por iniciativa, fizeram uma reunião e eu achei muito boa, isso é muito saudável. E depois fizemos uma reunião com todos, comissão técnica, e mostrando aquilo que fizemos de bom, né, que não foi muito, mas aquilo que pecamos também no jogo. E que a gente precisa dar continuidade ao trabalho, não adianta sofrer tanto. Não éramos o time absolutamente preparado, mas também não somos um time que precisa mudar tudo. Nós temos um time capaz de buscar a vitória através dos seus próprios méritos. É isso aí, a palavra-chave no Cruzeiro é concentração e trabalho. O atacante Borges também falou hoje na sala de imprensa, ele que na semana passada não quis falar com os jornalistas por problemas pessoais. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui da Toca. É com você, Everton. Beleza, Luciano Dias. Então, ao vivo da Toca 2, reapresentação dos jogadores após a derrota de Mário Oliveira. É um bom sinal pelos lados do Cruzeiro, já que o Marcelo Oliveira identificou que o clima é bom, ou seja, nada está perdido, a torcida acredita, os jogadores também. É uma prévia do que a gente pode ver aí no domingo, né? Que será mais um grande jogo, né, Dimara? Não pode ser diferente, né, Everton? Quando a gente diz aqui, olha, o Cruzeiro tem um time em formação, é o início de trabalho, e muitas vezes até antes do clássico a torcida reclamava da gente nesse sentido, a gente falava que precisava ter pelo menos uma linha, a gente entender o que era esse Cruzeiro. Acho que as lições do primeiro jogo, o Cruzeiro vai levar para o segundo jogo. E eu disse aqui ontem, o Cruzeiro não enfrentou nada mais, nada menos que a equipe brasileira que melhor está jogando no futebol brasileiro nesse momento. Isso é inegável, não tem como tirar isso. E as peças do Cruzeiro acabaram não funcionando. Tomara que todo mundo tenha essa consciência, o torcedor tenha essa consciência, apoie o Cruzeiro. Acho que a torcida do Cruzeiro ela vai ser muito mais importante pro Cruzeiro do que em relação a prejudicar o Atlético, que é uma equipe muito experiente, essa que vai estar no domingo no Mineirão. Acho que tudo isso, gente, já foi falado aqui, é uma realidade. Mas eu queria dizer, e posso passar uma pergunta para o Maluf nesse sentido de Cruzeiro? Daqui a pouco, pode? Então, Dimara, daqui a pouco, mas não esqueça a pergunta, porque eu tenho um recado para você também que está em casa. Preste atenção, cheiro de pneu queimado, carburador furado, coração dilacerado. Aliás, a Ivete Sangalo, hein? É um partidaço, hein? É isso aí, meu amigo. Se você não quer andar de carro velho, nós temos a solução. Ei, Ivete Sangalo, como eu penso nela. Você que tem mais de 18 anos, com apenas R$10 por dia, você nunca mais vai andar a pé e nem amar a pé, hein? É só ligar 3003-4443, 3003-4443 e comprar agora mesmo o seu novo carro na promoção Chevrolet Brasil através do Consórcio Nacional Chevrolet. É isso mesmo, o Maluf comprou 120, um para cada jogador do Galo. Compre o seu consórcio por R$10 por dia. Liga agora, 3003-4443. Ei, Ivete Sangalo, eu falo, fico louco. Ligando nesse minuto e fechando o consórcio, você vai concorrer a prêmios de R$25 mil
toda semana até o final do seu plano. Não perca tempo, 3003-4443. Já pensou você de carro novo, com 25 mil reais nas mãos, mas é só para quem comprar o consórcio, hein? 3003-4443. Ah, e você ainda pode usar o seu usado, usar o seu usado é bom, hein? Como lance no consórcio Chevrolet Brasil, nos shoppings Del Rey e Estação BH, mas não dê bola fora. Seu Chevrolet com parcelas a partir de R$10 por dia é uma promoção que só a Chevrolet Brasil tem. Eu já tenho o meu e você. O Cadu também já tem o dele. Daqui a pouco eu vou mostrar a chave. 3003-4443. 3003-4443. É Chevrolet Brasil. E a pergunta que não quer calar: o Atlético já é campeão mineiro? Ou o Cruzeiro consegue reverter essa vantagem? Para os jogadores, nada está decidido. Mas para os torcedores, confira aí. Um clássico que é para ser esquecido. Com a derrota para o Atlético, o Cruzeiro tem que vencer o rival domingo no Mineirão por uma diferença de 3 gols. Missão complicada, mas não impossível para Marcelo Oliveira. Uma missão difícil, pelo momento do Atlético, pelo Cruzeiro que está em formação e está buscando, mas é possível. Vamos nos preparar muito para isso, para buscar, porque no futebol tudo é possível. Os jogadores seguem a linha do comandante. Nada de jogar a toalha. Afinal, são 2 jogos. Agora vamos trabalhar bem a semana, vamos ver o que o professor Marcelo tem a dizer para que a gente possa reverter a situação. Estamos assim, abatidos pelo resultado do jogo, mas tem jogo de volta, tem tranquilidade. Esperar o final de semana chegar e a gente vai saber quem é campeão. Para os jogadores não tem nada perdido. Mas e para os torcedores? Será que eles acreditam no título da Raposa? Pelo time do Cruzeiro, eu acho que o elenco está muito bom. E eu acho que o título ainda tem uma pequena chance aí. A gente conseguir esse título. Os atleticanos aí acham que é só chegar e levar. Não pode dar esse mole para os atleticanos tudo aí, não. Essa massa, que massa? Maçaroca. Não, o Cruzeiro vai chegar e arrebentar. E a receita para o Cruzeiro conseguir a diferença por 3 gols parece fácil. Eu disse parece. O negócio é me preocupar com o time do Galo e jogar o futebol de sempre ali, feijão com arroz e fazer os gols que precisa. Com mais raça, né? Joga mais raça, uma amor, camisa, aí vai. Para os cruzeirenses o lema é acreditar. Acreditar numa virada que seria histórica. Eu acredito. Cruzeiro chega lá, chega o rei, Cruzeirão. Tô contigo, não abre. Olha só, hein? Torcedor otimista e, curiosamente, mesmo com a derrota, o torcedor do Cruzeiro otimista e o torcedor do Atlético mais ainda. Dimara, sua pergunta para o Maluf passa um pouco por tudo isso que a gente viu aí? Passa, e principalmente pelo otimismo do torcedor do Cruzeiro, que tem que ser esse, você não tem outra forma. Aliás, o verdadeiro torcedor é esse aí, Esse é o torcedor, é o que vai para lá, é o que vai torcer, que não vai fazer confusão, né? Que vai ficar lá e vai se utilizar daquilo que o Cruzeiro precisa nesse momento, que é realmente do grito da arquibancada, essa é a história efetiva. Agora, o que eu queria perguntar para o Maluf é o seguinte: existe uma prévia definição dessa história, né? Foi um jogo importantíssimo do Atlético, pelo que o Atlético vem jogando, pela forma como o Atlético tem se apresentado. É muito claro para a gente que é um grupo muito fechado, né? O Cuca sabe perfeitamente o que representa cada jogador nesse momento. Agora, qual é o discurso de vocês com esses jogadores essa semana? Com essa pré-definição, mas que existe um jogo importante contra uma outra equipe que eu disse agora há pouco, é informação, mas é uma equipe forte também, que tem o poder ofensivo. Qual vai ser o discurso essa semana, Maluf? Eu acho que o Cuca colocou bem, já no domingo, depois do jogo. É uma decisão de 180 minutos. Nós jogamos 90, fomos bem no 90, na nossa casa, e agora temos 90 minutos para jogar na casa do Cruzeiro. Temos uma vantagem de ter conseguido fazer o primeiro jogo bom, mas não tem nada decidido. Os jogos de decisão, mata-mata, são 2 jogos e a gente tem de ter a mesma humildade, ter o mesmo tratamento que nós tivemos nos jogos que a gente tem feito até então. O Maluf, a diretoria sente, o treinador, o Cuca sente, os jogadores sentem alguma diferença nessa onda aí de que o Atlético joga muito bem no Independência, mas fora nem tanto? Isso é discutido no dia a dia do Atlético? Não, eu vou colocar um pouco diferente de você. Ele joga bem fora, porque se você ver, o Atlético esse ano ganhou no Morumbi,
ganhou na Argentina. Na altitude, né? Ganhou na altitude, então ele joga bem fora. Sim. Só que no Independência, ele tem uma forma de jogar diferente. Os jogadores se sentem bem, o astral, o envolvimento da torcida é muito grande. O Atlético sabe jogar no Independência. Então é um pouco diferente. Eu acho que esse ano o Atlético tem jogado bem fora de casa e jogado muito melhor dentro de casa. É um time que não tem mudado a sua forma de jogar, ou fora ou dentro de casa. Enquanto o Calil for o presidente e enquanto você for o diretor, então, o Atlético não sai em hipótese alguma do Independência. Eu gosto do Everton. Não foi isso que eu falei. Não, é uma outra pergunta. Mas não foi nada disso mesmo. É uma outra pergunta. É uma outra pergunta, Maluf. Eu estou perguntando, enquanto o Calil estiver na presidência e você na diretoria, o Atlético não sai do Independência. Você sabe por que o Atlético está funcionando bem? O Calil fala para mim assim, ó, você cuida do futebol lá. Cuca, você cuida da escalação e do treinamento. E deixa que eu cuido do que é a minha parte. Sim. E é verdade. Algumas coisas a gente brinca. Presidente, ele fala, faz a sua parte, que você está fazendo bem. Cuca, faz a sua e deixa que eu faça a minha. O momento do Atlético é jogar no Independência. E isso é o que todos nós pensamos. Lá na frente, a hora que o presidente achar que vale a pena jogar no Mineirão, não vai ter nenhum problema para nós. Nós vamos cumprir aquilo que ele determinar. Mas hoje, a casa do Atlético é Independência. Olha aqui, polêmica, hein? O superintendente das categorias de base do Cruzeiro, Bruno Vicentim, causou mal-estar nas redes sociais na noite de ontem. O dirigente postou uma frase polêmica no Twitter e afirmou que, abre aspas, se não for na bola, vai ser na pancada, fecha aspas, em referência, claro, ao clássico entre Cruzeiro e Atlético, marcado para o próximo domingo. Alguns minutos depois, o post foi apagado devido à repercussão negativa sobre o comentário e o Vicentim se defendeu também através do microblog, dizendo que errou na palavra. O dirigente afirmou que queria ter usado o termo, abre aspas, pegada, fecha aspas, ao invés de pancada e que jamais incentivaria a violência. É um perigo muito grande, porque rede social é um pinico desgraçado, é uma fossa. Tem muita coisa útil, tem muita coisa legal, mas tem muita bobagem também. E, na minha modesta opinião, foi mais uma. Aliás, nós tivemos um representante da torcida aqui, que é o PC Almeida, que também foi infeliz num post agora pela manhã, foi repreendido e não existe mais esse post, e a gente até pede desculpas, mas... E ele, inclusive, está pedindo desculpa aqui, né? Ele esteve aqui agora há pouco. Então, é muito importante que, principalmente, quem está engajado nesse processo, né, seja de forma direta ou indireta, se preocupe com o que escreve. Porque, às vezes, você tem um cuidado com o que escreve, mas as pessoas interpretam de uma forma diferente. Mas, às vezes, também você escreve muita bobagem. Então, é bom ter cuidado. E que exemplo, Vicentim, você daria para os atletas da base do Cruzeiro? Os garotos lendo um absurdo desse, não é? Futebol se ganha é na bola, não é na pancada. Aliás, eu gostaria até, o Cadu, que é uma enciclopédia de futebol, que me mostrasse aqui se alguém já ganhou na porrada alguma coisa dentro do futebol. Eu não me lembro, né? Não tô lembrando também não. Isso é fácil de comentar porque é uma boçalidade tão grande, tá tão errado que os comentários são sempre óbvios, que não leva a lugar nenhuma pancada, que tá equivocado. E essa parte de ver um cara que trabalha com a base falando isso, sinceramente, dá até um tom ainda mais grave a declaração. Foi muito infeliz, não via do PC, mas falou alguma coisa na mesma linha, também foi infeliz, porque é uma bobagem, não ia adiantar nada, vai dar pancada, vai ser expulso, esportivamente não adianta nada, e mesmo se adiantasse, não é o caminho certo, e aqui não é recorrer ao politicamente correto, não, é porque é bobagem mesmo, foi uma boçalidade enorme. Ô Maluf, como é que o clube, o Atlético recebe esse tipo de coisa, ou o Atlético não se liga nisso? Eu acho que tem coisas que a gente tem que passar despercebido, né, e nem comentar. Eu vejo assim, nós fizemos um jogo no Mineirão contra o Vila, levou 50 mil pessoas e a gente observava. Pai, mulher, filho, família. Você vai na Independência da mesma forma. Nós estamos resgatando a família de voltar a vir para os estádios. E nós não podemos, em hipótese nenhuma, falar em violência, falar em pancada. Eu acho que é uma decisão de futebol bonita. O Cruzeiro chegou bem, invicto, para um jogo de decisão, terminou o primeiro jogo, vamos para o segundo jogo, valorizar um jogo de decisão, um jogo de espetáculo, e que não tenha nenhum tipo de violência. Essa é a nossa posição. Gilmara teve um problema recente também, né? De uma má interpretação do que ela havia
escrito nas redes sociais. O que você fala, Dimara, sobre esse fato? Na verdade, o que aconteceu comigo foi do ano passado, né, na Esportes FM ainda, quando a gente postou uma declaração do próprio Alexandre Matos. Alexandre Matos, que estará conosco aqui na quinta-feira. E aí o pessoal foi recopiando um post meu antigo, em que eu dizia que o Cruzeiro teria problemas da forma, porque o Alexandre já vindo no programa e disse que as contratações seriam muito difíceis, seria um momento muito difícil para o Cruzeiro, que acabou não acontecendo. E aí o pessoal falava, e agora? Quando o Dedé foi contratado, eu falei, gente, a situação mudou, né? Mas eu acho que e aí também me serviu de lição para uma série de coisas. Hoje eu trato a rede social de uma forma diferente também nisso, mas eu queria aí dizer uma coisa. Eu não conheço o Bruno Vicentim, o cargo dele é o que mesmo? Diretor das categorias de base? Isso. Pois é, mas eu conheço... Superintendente. Conheço o doutor Gilvan de Pinto Tavares, conheço o Alexandre Matos, conheço o Guilherme Mendes, conheço o Valdir Barbosa e tenho certeza absoluta, e principalmente por conhecer o Marcelo, técnico do Cruzeiro, que isso não é uma postura do clube, então que todo mundo fique tranquilo nessa aí. Tenho certeza que eles não estão na mesma leva desse diretor das categorias de base. Acho que o dizer eu coloquei a palavra errada é uma forma de pedir desculpa também, mesmo quando a gente acha que não foi isso que aconteceu. Acho que a forma de agir como torcedor nas redes sociais, quando você tem atrás de você uma grande instituição como é o Cruzeiro, ou quando você ocupa um cargo de diretor de uma grande instituição como é o Cruzeiro, é responsabilidade demais para estar indo para redes sociais escrevendo qualquer coisa. Então, o Alexandre Matos vai estar com a gente aqui na quinta-feira, e eu tenho certeza que esse não é o pensamento do Gilvan, que é um gentleman, é um cara que respeita demais o Alexandre Calil, a diretoria do Atlético, toda a história que o Atlético tem. Tenho certeza que ele não compactua dessa história. Então, o pessoal pode esquecer isso aí. E, olha, tomara, por tudo que a gente está vendo aí, que está trazendo esse clássico no Mineirão, que as coisas ocorram da melhor maneira possível, que a gente tenha assim, uma grande final de Mineiro, mas no futebol. E se você é a favor da violência no futebol, você está broxa. Foram definidos ontem em uma reunião na sede da Federação Mineira de Futebol os detalhes para a venda de ingressos para o segundo jogo da final do Campeonato Mineiro. No próximo domingo no Mineirão, claro, bola rolando com a transmissão da Band News FM. Serão disponibilizados 59.802 ingressos, sendo 10% da carga para a torcida do Galo, que custarão aí esses ingressos na casa de R$60. A venda para os atleticanos começa às 10 horas da manhã de amanhã, quarta-feira, e somente na sede de Lourdes. Já o torcedor do Cruzeiro terá ingressos nos preços que variam de R$60 a R$120. As vendas começam na quinta-feira, às 10 da manhã, no ginásio do Barro Preto, na sede campestre e na bilheteria sul do Mineirão. Tudo na paz, vamos na boa, vamos fazer espetáculo, é bola rolando e só se ganha na bola. E sobre a questão das redes sociais, sabe uma coisa que eu acho muito bacana? É que ela aproxima muito, né? Todo mundo se aproxima, você cria amigos, é incrível isso. Às vezes você cria certas amizades pelas redes sociais que você não tem no dia a dia, isso é muito bacana. É uma pequena minoria que se envolve nas redes sociais, que escreve um monte, ou que escreve um monte de bobagens, assim como a gente tem uma minoria também que se infiltra no meio da torcida para causar violência e para trazer problemas. Mas já informo, hein? Domingo a história será outra no Mineirão. Policiamento extremamente reforçado, 283 câmeras, segundo o Rivelli me informou ontem, de olho no torcedor, principalmente naquele que vai para levar problema. Então vá na paz, vá na boa. Domingo tem. Ele foi um dos destaques da vitória do Cruzeiro contra o Atlético, aliás, do Atlético contra o Cruzeiro. Começou a jogada do primeiro gol e marcou o terceiro. A repórter Gisele Ramos bateu um papo com o lateral que está dando o que falar em todo o Brasil. Ele é Marcos Rocha. Confira. Esse sorrisão aí tem motivo, ou melhor, tem muitos motivos. O lateral Marcos Rocha vive hoje um dos momentos mais mágicos da carreira dele. E não tem como a gente começar essa entrevista, Marcos Rocha, sem falar da sua bela atuação no clássico diante do Cruzeiro. Foi um clássico especial para você? Muito feliz, né? Por tudo que aconteceu. Acho que sim, foi um clássico bastante especial. Eu que já tive a oportunidade de disputar outros clássicos e não ter tido uma boa atuação correspondente às expectativas. E nesse domingo eu consegui me surpreender, correspondendo às expectativas. Então acho que esse clássico foi para abrir as portas, assim, né? Tipo, o Marcos Rocha chegou para ser um jogador que pode decidir um clássico. Participei dos lances, dos gols. Então estou muito feliz por tudo que aconteceu durante a partida, pela nossa equipe ter jogado bem. Eu acho que
esse domingo foi marcante. Você falou aí corresponder às expectativas. Corresponder às expectativas também da torcida, porque você vive uma relação meio que amor e ódio, assim, com o torcedor, muitas vaias, depois muitos aplausos. Como é que tá a sua relação, assim, com a torcida do Atlético? Olha, corresponder às minhas próprias expectativas, porque foram 7, 8 clássicos que eu sentia que eu ainda não tinha demonstrado, né? A minha vontade, a minha determinação para estar vencendo um clássico, não tinha jogado bem. A minha relação com a torcida do Atlético é um pouco de amor e ódio. Se eu jogo 3 jogos bens e jogo um mal, eles vão me cobrar pelo um mal que eu fiz. Então, eu sempre procuro ser regular nas partidas que eu venho fazendo. Tem determinadas partidas que eles querem que eu apoio, mas eu já tenho a função tática do Cuca de defender. Aqui eu tenho a função tática de apoiar, eles já querem que eu fique defendendo, que eu fique aberto pela lateral. Então a gente ainda não entrou no contexto, assim, no entendimento para que eles possam agradar e eu possa dar o respaldo para eles dentro de campo. 3-0 em cima do Cruzeiro, dentro de casa. Agora confronto no Mineirão, o Cruzeiro vai ter que golear o Atlético se quiser ser campeão. Para você, tá decidido esse jogo? Não, porque a gente respeita muito o Cruzeiro, sabemos da qualidade que a equipe deles tem, mas a gente tem vários fatores que nos dão a confiança que a gente possa ser campeão. Eu acho que a equipe do Atlético não sabe o que é ser goleado, tomar mais de 3 gols há muito tempo. Você lembra qual foi a última vez? Não lembro, não. Então, acho que isso pode ser um fator que pode nos ajudar muito. É um sinal que a nossa equipe toma poucos gols. E a qualidade que a gente tem uma equipe que faz muitos gols. Então, é um jogo que eu acho que eles vão ter que respeitar. Não vão adiantar eles querer se atirar para cima da gente para querer fazer o resultado de qualquer jeito. Porque a nossa equipe vai estar bem preparada, bem afiada para dar a resposta dentro de campo e conseguir o resultado. Tá aí então, Marcos Rocha, eu que critiquei várias vezes o Marcos Rocha, jogou demais domingo, já vem jogando bem, foi importante na marcação, foi importante nas subidas ao ataque de quebra, ainda fez um gol. E o Marcos Rocha é mais um que vai de Claro. Vou te dar um conselho tão bom, mas tão bom, que vai mudar a sua forma de ver o mundo. Tudo isso ao apertar um botão. Chegou a Claro TV, a TV do Marcos Rocha, a TV por assinatura para toda a família. Toda a família. Lá na Cidade do Galo, todo mundo se liga na Claro TV. São mais de 90 canais com qualidade de som e imagem. Tudo digital. Uma experiência única, de contato com o mundo, Cadu Doné. Você que gosta de NetGeo, vá de Claro TV. Programação especial de esportes, de música, noticiários, desenhos, os filmes mais famosos. Tem também os canais adultos, né, para quem gosta do Esquindolelê. E as melhores séries de televisão. Tudo isso em frente aos seus olhos e com controle na palma da sua mão. Rapaz, tem gente que gosta. E com um precinho tão pequeno que você vai perder de vista. Presta atenção, sabe quanto? R$ 39,90. Isso é o café que você toma de manhã. Aliás, o cafezinho caro, hein? Se você não entendeu, eu repito, R$ 39,90 por mês, cá para nós. É muito barato, é fácil ter qualidade de som digital, de imagem digital. Ligue agora mesmo para 30, gostou, né, Cadu? 3003-9033. Falei aqui dos canais adultos, o Cadu ficou louco. E aproveite nossa promoção de instalação, é gratuita. 3 canais Telecine durante 90 dias. Sua casa vai virar parada obrigatória na vizinhança. Que beleza. Lá eu tenho uns vizinhos bons lá, tá todo mundo convidado. Claro TV. Coloque a sua televisão no mapa da diversão mundial. Claro TV, 3003-9033. Abraço para todos aí da Claro. Maluf, que história é essa, Maluf? Que o Goiás está querendo devolver o Araújo para o Atlético, Maluf. Será que isso procede, Maluf? Não, tá tranquilo. O Araújo está sendo transferido hoje para o Goiás. Rescindimos o contrato dele, que ia até dezembro, e ele é jogador do Goiás. Por que ele não deu certo, Maluf? Você vê que a Dimara, essa pergunta da Dimara é capciosa. Você lembra que o negócio do Marquinhos Cambalhota, que você foi lá com a gente na Esportes FM, a Dimara ficou provocando. Você acha que o pessoal lembra mais do que deu errado do que deu certo, Malu? Com certeza. Eu falo para você o seguinte, nós que mexemos com o futebol, não podemos ser pretensiosos de achar que nós vamos acertar em 100%. E quando o Araújo veio, já com uma idade avançada, um jogador que tecnicamente, taticamente, o Cuca queria, e que eu comprometi com o Cuca, fomos no presidente, trouxemos. Não foi o jogador brilhante que a gente esperava,
e conseguimos emprestar o Araújo até o fim do contrato. Aqui, só comentar. O Cuca errou no Araújo, mas acertou no Josué, não é? Que foi uma ideia do Josué. Ele botou o Josué na cabeça. Não, eu tô falando especificamente o Josué, ele ficou na cola da diretoria. Desde janeiro. Já tinha 4 meses que a gente tentava o Josué. E, Maluf, você falou pra gente que estava tudo descartado, que não vinha mais, você também... Tipo... Não, mas a gente fala assim, não, a gente fala assim, o elenco está pronto. Mas se aparecer alguma coisa espetacular, o presidente sempre autoriza. Eu lembro inclusive, da sua resposta, Malu. Você disse assim, ô Everton, sua fonte não é boa. Água demais mata a planta. Não, remédio demais mata a planta. Remédio demais mata a planta. Ô Everton, entre os acertos, que antes da pergunta, entre os acertos, a dupla de volantes do Galo é um acerto assim grandiosíssimo, porque o Pierre veio naquele contexto que todo mundo lembra, motivo de piada pela má fase do Palmeiras, a imprensa de São Paulo criticando bastante, até que em Minas muita gente cornetando o Cuca. O Leandro Donizete, Maluf falando que veio por R$400 mil, um jogador que pra mim, se apertar um pouco, deveria ter sido convocado também. Eu falei do Ronaldinho Gaúcho e do Tardelli que eu convocaria, o Leandro Donizete pra mim entraria na briga, tá jogando demais. Então, e outros, né? Mas esses dois, a dupla de volantes, configuram um acerto sensacional. E fora que, a partir do momento em que chegou, muita gente cobrava o Felipe Souto, que tem valor, é um jovem, o Cuca bancou, manteve como titular, e tá aí um cara que todo mundo fala do Leandro Donizete, elogiando bastante. Maluf, o Pierre foi na sala do presidente, pediu para ficar no Atlético? Não. O Pierre é um jogador que foi bem, né? E quando ele foi embora, no fim do ano, ele falou, eu quero ficar, eu quero voltar. E aí nós conseguimos trocar o Daniel Carvalho pelo Pierre. Nossa senhora, furada de zóio desgraçada, né? Ó, nos palmeirenses lá. Não, mas hoje, aliás, aqui, ó, vamos falar em troca. Atenção, hein? Atenção, torcedor atleticano, cruzeirense. Cruzeirense também não tem nada a ver com isso mais, não. Já tem. Tem? Então tá, o Felipe tá dizendo que tem. O quê? Guilherme e André por Montijo. Se pintar, se oferecerem, o Atlético aceitaria? Então, vamos falar. Nós não podemos entrar em suposições de coisa que não existe. É igual o Filipão, não falo de jogador que eu não convoquei. Eles não falam de jogador que não está no... Nós estamos preocupados na decisão do Campeonato Mineiro e na sequência da Copa Libertadores. Aí eu posso dar uma opinião pessoal? Pode. Eu acho que se tivesse essa proposta, o Atlético fazia na hora. Você acha que o Atlético eu tô do lado do Maluf aqui. Eu acho que se tivesse essa proposta, se isso fosse real, fazia na hora. Se for real, pintou a proposta. O Santos, eu tenho interesse no Guilherme, vocês deixam o André aqui e levam o Montijo. Você acha que é um bom negócio? Toparia a proposta, seria um bom negócio pro Galo. Agora, hoje o Montijo não seria titular no Atlético. Mas com o Cuca ele joga. Mas e se o Bernard for embora? Aí poderia ser uma opção. Ele seria um jogador para ocupar o lugar? Seria. Apesar de que o Montijo joga mais centralizado, o Bernard costuma jogar mais aberto, mas acho que dá para adaptar ali o quarteto. Você acha que depois dessa conversa o Maluf volta aqui, Cadu? Eu estou tratando ele muito bem, né? Se vocês dois faltarem... Volta. Aqui, olha, eu não gosto é da gente criar expectativa no torcedor. Não existe nada no que diz respeito a isso. Há poucos dias, o Vasco estava querendo o André emprestado e o Santos estava liberando o André para ir para o Vasco. E aí não concretizou porque o Santos foi para a final, né? Então é uma coisa que não existe e que se a gente começa a falar, isso toma uma proporção muito grande. Mas como é que bateu no Atlético a situação do Guilherme, do empresário? Como é que isso caiu lá dentro do Atlético? Eu acho que nós conduzimos bem. O empresário manda na casa dele, nas empresas dele. No Atlético mandamos nós. E tratamos internamente, chamamos o Guilherme, conversamos e o procurador dele ficou sem nenhuma ação e sem credibilidade nenhuma porque ele falou. Com o empresário vocês não conversaram em nenhum momento? Não existe essa abertura? Eu conversei, só, Edmara, nós temos 30 jogadores e cada jogador tem um empresário. E a minha função é recebê-los, é resolver problemas. Mas ele falou e falou que eu quero que nós tratamos isso tudo internamente. E ele sai daqui, externou a opinião dele e colocou que esteve comigo. Então eu liguei para ele, falei, não vou te receber mais, porque eu te recebi. E nunca coloquei publicamente que se fosse para colocar, eu chamava o assessor de imprensa e falava, coloca que o procurador do Guilherme esteve aqui. E é natural, o jogador está descontente com alguma coisa, está precisando de resolver outra, e isso é normal no futebol. E aí não gostei da atitude dele. Peguei o telefone e liguei para ele na hora. Chamei o Guilherme, conversei com o Guilherme, que é um jogador que está querendo acertar, ele sempre coloca
o Atlético investiu muito em mim, eu machuquei, eu quero dar certo. E que eu tenho certeza que nesse momento bom do Atlético, o Guilherme vai dar certo. Porque o time está arrumado, está certinho, está jogando bem e qualquer jogador vai se dar bem. E agora me ele diz está uma contente, coisa. o Guilherme? Pois não, Dimar. Será que o Guilherme está contente? É isso que eu ia agora? perguntar. Você está contente, está tranquilo? Olha só, um time de futebol tem 11 posições e você tem 30 no elenco. Então a gente tem de contornar isso muito bem. Eu falo isso sempre para o Cuca. E a gente contorna bem. O Cuca dá oportunidade, todos tiveram oportunidade. E muitas das vezes o cara queria estar jogando titular para ser convocado por uma seleção, mas ele está feliz, ele está recebendo em dia, está num ambiente bom, está num lugar que as pessoas gostam dele. Está no time mais badalado do Brasil. Está no time mais badalado, então é tranquilo. Eu acho que o procurador foi de uma infelicidade gigante. Ô Maluf, agora diz uma coisa, sobre essa questão envolvendo Neto Berola, Serginho, são jogadores que de fato o Atlético pode usá-los como moeda de troca ou de repente até negociar? Tem alguma coisa, alguma proposta? Nós temos o hábito, Everton, de não comentar. Nós temos hoje 31 jogadores, né? O Berola está tendo pouca oportunidade, o Serginho está tendo pouca oportunidade, mas são jogadores que estão inscritos na Copa Libertadores, são jogadores que estão aí para o Campeonato Mineiro, e nós vamos ter essa parada no meio do ano para a Copa das Confederações, e aí nós vamos fazer uma reavaliação bacana e ver se tem possibilidade de sair alguém. Muito bem, a gente vai voltar à Toca da Raposa 2, repórter Luciano Dias. Aliás, Lu, me responde uma coisa. Saiu a lista de convocação, o Hever foi e o Dedé não foi. Vocês já conversaram com o Dedé? Ele já apareceu por aí, já falou com a imprensa? O Dedé apareceu rapidamente no campo hoje aqui na Toca. Havia uma pequena expectativa da convocação do Dedé. Ele sabia que corria por fora nesta lista. Antes dele tinha o Thiago Silva e o Davi Luiz, que são os titulares. E o Dante, que apareceu bem nos últimos meses no Bayern. Além dele, o Hever, que vive grande fase. O Dedé corria por fora e não foi convocado. E por falar em zagueiro, Everton, o Cruzeiro não conta com o Bruno Rodrigo no domingo. Foi expulso no último clássico. Para o lugar do Bruno Rodrigo, o Paulão Caveirão, que entrou no último jogo, deve ser o substituto. E quem falou aqui na sala de imprensa hoje, além do técnico Marcelo Oliveira, foi o atacante Borges. Ele que na semana passada teve alguns problemas pessoais, não quis falar com a imprensa. Hoje ele falou com o assessor de imprensa que estava disponível para dar entrevista. E o Borges, no último clássico, ficou muito marcado, ficou preso entre o Hever e o Gilberto Silva. Ele comentou também sobre isso. E espera que domingo seja diferente, que o fator Mineirão, que a torcida faça toda a diferença. O Borges vai falar sobre isso agora. Equilíbrio, concentração, não é momento de desespero, momento de estar bem focado, procurar não dar atenção e ouvido para algumas coisas que pode de repente vir para querer abalar o grupo. O grupo de experientes tem que saber que o que a gente tem feito, que as críticas elas vão vir, porque futebol você tem que ser perfeito sempre. No dia que tu não é perfeito, você deixa de ser o melhor jogador para ser o pior jogador. Então é momento de ter equilíbrio, de ter a convicção daquilo que você está fazendo desde do primeiro dia de trabalho e saber que a gente tem condições de mudar essa situação. Bem, Everton, os jogadores do Cruzeiro agora à tarde estão liberados, voltam aos trabalhos amanhã. Eles treinam em 2 períodos para esse jogão de domingo contra o Atlético. Aqui no Cruzeiro, o clima é de trabalho e foco para tentar reverter uma situação complicada, mas, segundo os jogadores e o próprio técnico Marcelo Oliveira, uma situação que não é impossível. É com você, meu grande amigo Everton. E grande mesmo, hein, Lu? Um abraço a você, grande mesmo. 120 quilos de pura emoção, hein? Que beleza. Parabéns aí, viu, Lu? Parabéns pelo trabalho aí na Toca 2. Aliás, sempre muito competente o Luciano Dias. Essa questão, Cadu, do Dedé, né? O Dedé sentia que corria por fora, via a necessidade até de estar atuando mais para ser convocado e acabou não sendo. Acho que não, de certa forma não surpreende tanto, né, Cadu? Não surpreende, acho que não é um erro ele estar de fora, não estou entrando no mérito da qualidade do jogador, mas pelo fato de que ele não vem jogando, eu acho que a zaga, os 4 zagueiros foram bem escolhidos. Até o Dante, que é questionado aqui no Brasil porque aquele tipo de jogador que apareceu direto na Europa, não surgiu aqui antes para depois ir para o velho continente, ele está jogando muito bem, melhor time do mundo nesse momento, matando a pau ali na zaga, então, sinceramente, os zagueiros foram bem escolhidos. Acho que o Hever está à frente do Dedé nesse momento. Ô, Cadu, você tem uma pergunta para fazer para o Maluf desde o primeiro bloco e só agora que a gente conseguiu. Pois é.
É muito educado, né? Esperando o momento. É outro nível, né, Cadu? Esse padrão europeu, né? Desse jeito. Mas, rapidamente aqui, eu queria saber de Libertadores. Hoje, Tijuana e Palmeiras jogam no Pacaembu, decidindo quem que vai pegar o Galo na próxima fase, independentemente de qualquer coisa. O primeiro jogo é fora de casa, para o Atlético, e no dia 22, na quarta-feira. Então, duas perguntas em uma. Há a possibilidade de os jogadores serem poupados no Clássico, por exemplo, se o Tijuana passar, porque fala-se em um voo de 17 horas, é um desgaste tremendo, e domingo para quarta não é um intervalo grande. E há uma preferência aí entre Palmeiras e Tijuana, talvez até levando em conta a logística e não só os times? Olha só, pelo que a gente tem conversado com o Cuca, todo mundo achou que ele ia poupar todo mundo naquele jogo contra Tombense. E ele pôs o time titular, tirou alguns jogadores no intervalo, porque é importante do time jogar. De princípio, não, né? E eu tenho uma opinião assim. Quando nós fomos jogar com o São Paulo no Morumbi, e que todo mundo queria que nós colocássemos o time completo, com o Tardelli ainda vindo de recuperação, porque nós tínhamos que eliminar o São Paulo. Eu vejo Copa Libertadores, não escolha adversário. Jogue com o que é o próximo. Porque nós perdemos para o São Paulo classificou, nós tivemos a nossa equipe completa e eliminamos o São Paulo em 2 jogos. Se você analisar, você fala, para jogar no México são 20 horas de viagem, é desgastante, mas um jogo na quarta, um jogo na outra semana, né? Então eu acho que nós vamos trabalhar tranquilo, não deixa de ser um jogo decisivo, importante o jogo de domingo, né? E o Cuca vai trabalhar a semana aí tranquilo, e vamos esperar aí a decisão hoje de Tijuana e Palmeiras. E o mais importante que eu acho nessa história toda é manter o pessoal focado nas decisões, né? É uma decisão de Mineiro, tem a sua importância, é uma decisão de vaga na Libertadores, tem a sua importância, manter o grupo ali. Isso é que tem sido talvez o segredo do Atlético. Né? Acredito que sim. Você tira 1 ou 2 jogadores, mas o grupo está sempre junto, está concentrado junto e tem jogado junto. Porque quando você fizer agora o próximo jogo, você vai ter o elenco com uma folga, com uma intertemporada para fazer. Então não tem isso de muito desgaste. O Cuca tem colocado bem folga, tira um, põe outro. E os jogadores estão querendo. Teve um dos jogos, Cadu, que o Cuca começou a conversar com os jogadores para tirar 2 ou 3 e ninguém queria sair. Né? Os jogadores estão concentrando, alimentando bem, descansando bem, o treinamento bom, então eles estão com muita vontade de jogar. Deixa só, Cadu, deixa eu só mostrar o tamanho desse cheque aqui. Olha aqui, ó, tirei do bolso do Maluf, é maior do que eu, inclusive, hein? Só não é mais pesado, mas é maior. Sabe como você pode fazer para ganhar esse cheque aqui? Só na promoção Chevrolet Brasil, através do Consórcio Nacional Chevrolet. Para você que tem mais de 18 anos, não é o caso do Maluf. Comprando o consórcio agora, você automaticamente vai concorrer a prêmios de R$25 mil toda semana até o final do seu plano. Ligue agora, 3003-4443, 3003-4443. É mole? Olha só o que você pode levar, hein? Você deve estar achando aí que é muito caro, que não é para você, que você não tem condição, que não cabe no orçamento, nada disso. Temos planos a partir de R$10 por dia para você conquistar o seu sonho, o sonho do carro novo, mas tem que comprar agora, 3003-4443. Temos planos para autônomos, pessoas que ganham até um salário mínimo, acredite, 3003-4443. É só na Chevrolet Brasil, ligue agora que vamos te ajudar a conquistar esse seu grande sonho, 3003-4443. E não se esqueça, ainda concorre a R$25 mil toda semana até o final do seu plano para gastar da maneira que você quiser. Agarre essa oportunidade. Ligue já, ligue agora, visite o estande do Consórcio Chevrolet Brasil nos Shoppings Del Rey e Estação BH. Não dê bola fora seu Chevrolet, apenas R$10 por dia só na Brasil. 3003-4443. 3003-4443. Leva aqui, Pisquila. Vem cá, Pisquila, deixa o povo te ver. Entra aqui. Aê, garoto. O povo quer te ver, Pisquila. Grande Pisqua. Olha aqui. O Cadu pediu para fazer uma outra pergunta, Cadu. Nós temos 3 minutos. Simbora.
Até me assustou aqui. Maluf, se a gente for observar a cartilha do que deve ser feito para o bom futebol, a gente vai olhar que o Galo cumpriu todas. Pagar em dia, CT de qualidade, presidente com ambição trazendo grandes jogadores, a sequência do trabalho do treinador, mesmo com um mau resultado que poderia assustar ali. O que disso tudo você acha mais importante se tiver que escolher um fator? Tem alguma coisa mais decisiva? A manutenção do treinador ou a ambição do dirigente de trazer grandes jogadores? O que você acha mais importante? O que eu acho mais importante foi que naquela oportunidade que nós tivemos, aquela derrota que a gente não consegue apagar, é de manter os principais jogadores, de manter a comissão técnica, de manter todas as pessoas envolvidas no futebol. Ali eu acho que foi o maior acerto que o Atlético teve. Porque hoje, daquele grupo de jogadores, você tem uns 18 que fazem parte do grupo de 30. Uns 8 que são titulares. Então, esse é o maior acerto. E todos esses fatores que você falou, que juntos é que credenciam a ter uma grande equipe. Ô Maluf, eu vou fazer uma pergunta, claro que ela não te compromete, não compromete o Atlético e nem abre especulação. O Atlético sentiu o gosto, o Atlético sentiu o gosto de trazer um jogador do nível do Ronaldinho Gaúcho, de voltar com o Tardelli. Na época, eu me lembro bem, aqui no Golaço, eu dizia, não, ainda não é a cereja do bolo, acho que ainda tem jogador mais importante e tal. Gostando desse tipo de contratação, e tanto que isso rendeu ao time. O Atlético parou ou o Atlético ainda traz outros grandes nomes? Olha, é aquilo que eu falei para você. Hoje é o elenco que nós temos. Eu não tenho dúvida que se chegar no meio do ano, aparecer um grande nome, e nós fomos no presidente, e que ele fala não. O Alexandre, para colocar o time num patamar de cima, ele não mede esforço. E prova foi a contratação do Tardelli, né, que foi a cereja do bolo, e que voltou, na minha opinião, muito melhor do que quando ele saiu. É verdade. Eu concordo com o Cadu que o Tardelli é um jogador hoje de nível de seleção, um jogador maduro, equilibrado, junto com o Ronaldo, junto com o elenco que tinha. E se aparecer um grande nome, pode estar certo que o presidente traz. Dimar Oliveira, grande beijo, obrigado mais uma vez. Quinta-feira Dimar volta e aí com Alexandre Matos, diretor de futebol do Cruzeiro, que será nosso convidado. Maluf, mais uma vez, muito obrigado pela sua vinda aqui e conte sempre com o espaço. Como é que é? O Felipe Junqueira está dizendo aqui, se tiver bomba, por favor, volte rápido. É um cara bom para vocês trazerem quando precisar de falar uma bomba. Cadu, muito obrigado pela vinda mais uma vez. A você de casa, nosso maior, muito obrigado pela grande audiência. Amanhã, 13h, a gente volta. Tchau, pessoal.